Bom dia, a paz seja com todas, amém. Só ajeitar aqui, glória a Deus, vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Glória a Deus, aleluia. Vamos lá para mais uma madrugada, para mais um tempo de oração, de busca pela presença do Senhor, né? Grandes coisas Ele tem preparado, né? Eu não sei como vocês estão, mas há um mover muito grande no mundo espiritual, há sim uma manifestação de ação das trevas para tentar nos paralisar, mas também há uma movimentação grandiosa da glória e da presença de Deus. Amém? Eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas nessa madrugada, né? E assim como nós já estamos tendo testemunhos, muitas mulheres estão me procurando, eu creio que hoje não vai ser diferente. Então, assim, hoje nós vamos eu vou ler para vocês aqui a palavra, nós vamos, né, vou ministrar um pouquinho a palavra para vocês, depois a gente vai fazer uma oração renunciando o que vocês colocaram no papel, né? E, e aí a gente vai fazer uma oração geral e depois eu vou instruir vocês referente ao suco, né, de uva e o azeite. Se você não comprou, não tem problema, né? Porque daí depois essa oração ela fica gravada. E não tem muito segredo assim, sabe? Eu vou dar para vocês tudo bem certinho nesse esboço que eu sempre mando para vocês, em especial esse de hoje, vai estar tudo bem direcionadinho lá como vocês consagrarem o suco de uva e o azeite, como vocês fazerem a oração, qual é a importância, qual é a diferença do suco e qual é a diferença, né, do azeite, tá bom? Emer, tira para mim essa tela principal que você colocou, fazendo um favor. Obrigada. E então vamos lá, mulheres, vamos orar agora. Em nome de Jesus, aos pouquinhos outras mulheres vão entrando também. Outras mulheres vão sendo edificadas, vão sendo tocadas, né? E o Senhor vai fazendo coisas grandiosas, eu creio, em nome de Jesus. Nós já estamos aqui com 61, né? E aos pouquinhos as mulheres vão entrando, vão se despertando aí, vão entrando no momento da oração. Coloque a mão no seu coração, né? Antes de tudo, eu quero pedir já que você já coloque diante da tua presença, na presença de Deus, a tua casa, né? Apresente ao Senhor e declare assim: o Senhor Jesus é o Rei da minha casa, é o Rei da minha vida, Ele é o meu Senhor, é o meu Salvador. Ele reina aqui neste lugar e aonde a glória do Senhor se manifesta. Tudo aquilo que a atrapalha, bate em retirada, em nome de Jesus. E eu declaro que nesta madrugada eu serei curada, eu serei transformada para a honra e glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu vou orar por você agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, neste momento, Senhor Deus, eu apresento diante de ti cada vida, Senhor, cada mulher que está aqui presente neste momento de oração. Paizinho, eu apresento as suas casas, eu apresento as suas famílias. Eu peço agora, Senhor meu Deus, um revestimento de fogo, um revestimento da armadura de Deus neste momento. Que haja uma manifestação da tua glória. Eu peço, Senhor Deus, que uma nuvem da glória do Senhor venha descendo, Senhor, sobre cada casa, que elas venham sentir a tua presença, que uma unção de cura da alma venha descer, Senhor, sobre cada lugar. Eu peço agora que os anjos ministradores de cura da alma, de cura interior, venham estar posicionados neste momento. Em nome de Jesus, Pai, o Senhor não é um Deus limitado. O Senhor é um Deus de perto, é um Deus de longe. É um Deus, Pai, que faz infinitamente mais. E eu peço agora, Senhor Deus, a manifestação da tua glória. A Shekinah de Deus, Pai, invadindo cada lugar, cada casa, Senhor. Eu declaro que essas mulheres serão curadas completamente, Pai. Tudo aquilo que está em oculto, tudo aquilo que está escondido, em nome de Jesus, as raízes, Pai, raízes inflamadas que estão, Senhor, no profundo da alma,
onde somente o teu Espírito Santo tem condições de acessar, aonde somente o Senhor pode invadir, tratando, curando. Derrama, Senhor Deus, um óleo de mirra nesta madrugada, para que essas mulheres venham ser tocadas de uma forma sobrenatural. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro agora, Espírito Santo, move e dá a direção da tua palavra, que abre os ouvidos espirituais dessas mulheres. Abre, Senhor Deus, a mente delas, para que elas possam receber aquilo que o Senhor tem para ministrar nesta madrugada. Em nome de Jesus, Pai, eu peço neste momento também, Espírito Santo, somente com a tua luz, somente a tua luz, Espírito Santo, Ramandala, Xerecantara, Suyandala. Ô Espírito Santo, somente a tua luz pode invadir os corações. Somente a tua luz, Espírito Santo, pode acessar lugares aonde nem elas mesmas podem acessar. Ah, Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui na sua dependência. Nós estamos aqui, Senhor Deus, nesta madrugada, sacrificando o nosso sono, sacrificando, Senhor Deus, pelo Senhor, porque nós entendemos a importância da dependência do Senhor. Nós estamos aqui nesta madrugada, Senhor Deus, pela busca da tua presença. Nós temos sede, nós temos fome de ti. E nós queremos viver, Pai, coisas novas. Nós não queremos, Pai, viver no raso. Nós queremos mergulhar na tua presença. Em nome de Jesus, Pai, e somente aquelas que o Senhor escolheu, Pai, serão despertadas para viver algo novo, para viver algo sobrenatural. Em nome de Jesus, Pai, nós podemos entender, Pai, que o avivamento está chegando no Brasil e o Senhor tem despertado mulheres, Senhor Deus, para viver este tempo. Mulheres que se posicionam, Senhor Deus, como sentinelas na tua casa. Senhor, meu Deus, o Senhor não tem levantado mulheres curiosas, mas mulheres sedentas, mulheres dispostas, com o coração aberto para viver algo novo na presença do Senhor. E que através da vida de cada uma aqui, Senhor, essas casas sejam transformadas. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço agora a manifestação, Pai, da tua Shekinah, Senhor. Venha invadir cada lugar, cada casa, Senhor. Ergue muralhas de fogo ao redor dessas casas e toda ação das trevas que se levantam para impedir o agir do Senhor vai sendo cessado agora, vai sendo paralisado agora. É no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo que eu declaro agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Fala conosco através da tua palavra. Move os céus, Senhor Deus, nesta madrugada. É isso que eu te peço, que eu te agradeço, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor neste momento. Nós vamos ler primeiro a Samuel, no capítulo 1. Abram lá, primeiro a Samuel, no capítulo 1. Nós vamos ler hoje até o capítulo 20, tá? É um pouquinho mais extenso, mas é importante a gente fazer essa leitura, para a gente ter entendimento daquilo que o Senhor quer ministrar em nossos corações. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho de Efraimita, Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Rofi e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava a porção à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. E isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava
e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que você está triste? Por que será que eu não sou melhor do que para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. E o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, os seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues a tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: Espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa, em Ramá. Eucana teve relações com a sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou e, no devido tempo, deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Hoje, o texto vai nos levar a refletir em quem com quem mais nós nos identificamos. Porque a palavra está dizendo, falando aqui, não só sobre Ana, mas também está falando sobre Penina, né? São duas dores, são duas respostas e são dois destinos. E pode ser que, às vezes, você se identifique como Ana, nesse momento, mas pode ser que em momentos da sua vida você se identifique como Penina. E quando nós falamos de Ana, né, muitas vezes a vemos apenas como uma mulher estéril, somente aquela mulher que orou e recebeu o milagre. Mas a história de Ana, ela é muito mais profunda. A Ana, ela não vivia apenas a dor da esterilidade. Ela vivia em um ambiente em que transformava a sua dor em humilhação constante. Agora Penina já não. Penina vivia provocando Ana. Provocava a Ana continuamente. E a Bíblia diz que ela irritava excessivamente para fazê-la chorar. Pode ser que nesse momento, por conta de situações, né, que você tem vivido, a sua alma tem chorado. E às vezes tem pessoas que se levantam contra você, te provocam, né, acabam trazendo palavras de maldição, lançando palavras que te aprisionaram, causando às vezes uma esterilidade, às vezes a inveja de outras pessoas, a amargura de outras pessoas, o ressentimento de outras pessoas acabaram paralisando, até mesmo causando uma esterilidade no seu ministério, causando uma esterilidade nos seus sonhos, causando uma esterilidade no seu ventre. E isso você acaba vivendo refém ainda disso. Então, a palavra do Senhor nos revela que é algo muito sério. Penina também carregava suas dores, mas ela escolheu reagir ferindo outras pessoas. Ana tinha as dores dela, mas ela decidiu derramar-se diante do altar do Senhor.
enquanto Penina, ela resolveu ferir outras pessoas por conta de suas dores. A Ana carregava essas dores, mas através deste posicionamento dela, de entender que o melhor caminho era se derramar na presença de Deus, o Senhor ouviu o clamor, ouviu a oração de Ana e os céus se moveram em favor dela. E aqui, nesta passagem, existe uma chave espiritual para mim e para você. Uma chave muito poderosa para que nós venhamos nos despertar. Nós estamos vivendo um tempo de despertamento e o Senhor quer fazer coisas novas. O Senhor quer mover de uma forma extraordinária na tua vida. Então, nem toda mulher que é ferida reage da mesma forma. Mas nós que vamos trabalhando, principalmente com as questões das emoções, eu digo muito para vocês, né? Quando eu fiz agora o curso Libertando o Coração, no mês de dezembro, eu falei para as pessoas assim, de que a cada 10 pessoas que a gente atende, uma pessoa é libertação e 9 é cura da alma. São feridas. E através das nossas feridas é que nós abrimos legalidade para a ação de espíritos imundos. E muitas vezes a nossa alma está paralisada, a nossa alma fica presa em lugares de dores do passado. As palavras que ecoaram contra as nossas vidas nos aprisionam. E hoje o Senhor está te despertando para sair deste lugar de prisão espiritual, para você ser livre, para viver as promessas de Deus. Mas para isso nós precisamos ser curadas, nós precisamos entender que nós não dependemos do homem, nós dependemos da presença gloriosa de Deus. Então, existe algumas formas de dor que vêm através de ataques e outras formas que vêm através do clamor. Quantas pessoas atacam, né, por conta de toda a dor que ela está guardando, de toda a amargura? É muito nítido quando nós nos deparamos com pessoas com reações diferentes. A gente trabalha muito com isso, a gente já começa a analisar, a gente começa a mapear a pessoa através dos comportamentos dela. Porque através de um comportamento, de palavras amarguradas, de posicionamentos duros, existe um coração ferido, existe um coração machucado. E muitas vezes a pessoa ela cria uma resistência, ela cria uma barreira que ela impede o acesso do Espírito Santo, porque ela foi tão ferida e ela acaba resistindo a tudo isso. Ela acaba resistindo ao mover de Deus, ela acaba resistindo a se permitir viver coisas novas. E eu creio que hoje, eu não sei se vocês estão percebendo, mas a cada dia o Espírito Santo está nos levando a subir um degrau. A cada dia o Espírito Santo está trabalhando uma área das nossas vidas, para que nós venhamos avançar, para que nosso coração esteja limpo, para que nosso espírito esteja fortalecido, para viver coisas novas na presença de Deus. Então, Penina, ela tinha filhos, mas ela não tinha descanso. Ela se sentia realizada como mãe, mas ela não se sentia realizada como mulher, porque a palavra de Deus diz que Eucana amava Ana. Então ela tinha esse ressentimento porque ela se sentia rejeitada. Ela tinha um fruto invisível, um coração ferido. E a sua necessidade não era de gerar filho, mas era de afirmar o seu valor. Ela precisava de se autoafirmar. Por isso ela provocava. Por isso ela acabava humilhando. Por isso ela tentava diminuir Ana. Penina representa mulheres que, por não ser, não tentarem, se permitirem curar suas feridas, não tratarem, elas acabam ferindo outras pessoas. E aqui nesta madrugada hoje, o Senhor quer nos confrontar, porque o primeiro, a princípio de tudo, o princípio de tudo, a primícia de tudo é a gente tratar o nosso coração. Porque não adianta nós fingirmos de ser espirituais muitas vezes se nós tivermos um coração amargurado. Como que o Espírito Santo vai usar uma pessoa que está ferindo outras pessoas? Nós precisamos pedir ao Senhor para que Ele venha nos limpar, para que Ele venha nos renovar, para que a gente possa viver coisas novas em Deus. Então, quantas vezes, sem perceber, eu e você acabamos agindo como Penina?
E eu já falei para vocês que eu venho nessa busca, né, constante, tentando buscar, entender, alinhar minha vida. E não é porque você participou, digamos, de um encontro com Deus, não é porque você participou de uma imersão, não é porque você participou de uma ministração que você já está 100% curada. Nós não temos, nós não suportamos a cura completa tudo de uma vez só. O Senhor, ele vai nos curando, ele vai nos tratando à medida que nós vamos nos permitindo e à medida que nós vamos nos amadurecendo e fortalecendo o nosso espírito. Mas nós precisamos permitir que o Espírito Santo de Deus venha agir em nossos corações. Penina não era má sem um motivo. Penina era uma mulher muito ferida, era uma mulher ressentida, era uma mulher magoada, ela se sentia rejeitada dentro da própria casa. Talvez Penina nunca se sentiu verdadeira amada pelo seu marido. Talvez você esteja aqui porque viveu um casamento frustrado, porque você foi abandonada, você teve um relacionamento aonde você se decepcionou, aonde você se frustrou, aonde este homem que te aceitou como mulher não te tratou como uma mulher como você realmente merecia. Quem sabe você foi traída, você foi abandonada, você foi trocada, você não foi compreendida. Quem sabe você está aqui hoje e você está entendendo que às vezes tem comportamentos seus que acabam sendo reflexos de feridas que você viveu. Talvez a Penina, ela sentia apenas tolerada naquele ambiente que ela vivia. Mas ela também se sentia muito comparada, ela se sentia muito rejeitada, ou emocionalmente ela se sentia ignorada. Ela tinha filhos, mas ela não tinha segurança emocional. Ela tinha frutos visíveis, mas ela carregava vazios profundos. E quem sabe hoje você ainda se sente vazia, porque você não realizou os seus sonhos. Pode ser que você esteja aqui hoje, você não esteja se sentindo completa como mulher. Teu marido às vezes não te completa totalmente, às vezes ele acaba tendo atitudes ou comportamentos que te deixam machucada, ferida. Pode ser que hoje você esteja aqui e você ainda não se sinta completa porque você ainda não é mãe, ou você esteja aqui hoje porque você recebeu uma palavra, né, dos seus pais, ou você foi abandonada, você foi rejeitada, ou você não conhece a sua mãe, você não conhece seu pai, e isso te gerou uma amargura, ou você foi rejeitada por em algum momento. Então, é muito possível que Penina tenha crescido em um ambiente onde o amor era muito escasso, onde o afeto era uma condição e uma validação que vinha através da comparação. Às vezes ela era muito comparada com outros irmãos. Então a ferida, ela não, quando elas não são tratadas, elas moldam os nossos comportamentos. E o que não é curado acaba sendo reproduzido para outras pessoas. E quando nós não somos curadas, nós impedimos o agir de Deus através das nossas vidas. Por isso, hoje, o Senhor, Ele quer trocar o seu coração. Se o seu coração está endurecido, Ele quer trocar o coração de pedra por um coração de carne. Não é à toa que o Senhor te trouxe aqui nessa madrugada. Não é à toa que o Senhor te trouxe aqui para este momento, para ouvir essa palavra. O Espírito Santo tem direcionado cada palavra de cada madrugada. E quando as mulheres me mandam mensagem, que elas falam, nossa, hoje tá assim, hoje tá assado, e eu nem falo que palavra que vai ser ministrada, mas já é um reflexo daquilo que está acontecendo no mundo espiritual. Há uma mover no mundo espiritual que está preparando o processo de libertação, o processo de cura, o processo de fortalecimento, porque para a gente mergulhar na presença de Deus, nós precisamos passar por esses processos. E muitas vezes, a reação que a Penina tinha, ela não era uma coincidência, ela era apenas uma defesa. E pode ser que você reaja assim, para se defender, porque você foi muito machucada, porque você foi muito rejeitada, porque você não foi aceita, viveu num ambiente onde tinha muita comparação. A dor de Penina era tão grande que antes dela ser machucada novamente, ela já se armava. Antes de ser rejeitada, ela já rejeitava. Antes de ser diminuída, ela diminuía. Antes dela ser ferida, ela já feria. Quantas mulheres hoje vivem exatamente assim, dessa forma?
Não porque elas querem machucar, mas porque elas aprenderam a sobreviver ferindo outras pessoas. Usam palavras como alfinetes, usam a ironia, comparações, críticas veladas, julgamentos disfarçados de opinião. E tudo isso não nasce da força, ela nasce da dor. Penina representa mulheres que nunca aprenderam a lidar com a própria ferida, porque elas acabam sempre reagindo. Ela não transforma a sua dor em oração, ela transforma a sua dor em provocação. E às vezes ela pensa assim: eu sou assim e acabou. Isso faz parte da minha personalidade. Não, minha irmã. Isso não faz parte da sua personalidade. Você precisa ter o caráter de Cristo. Nós precisamos ser moldados. Nós precisamos ser transformados a cada dia. Eu sei porque eu já fui muito confrontada e continuo sendo confrontada todos os dias pelo Espírito Santo. E o último processo que eu passei no mês de setembro foi algo muito profundo. Áreas onde eu achei que eu já tinha sido curada e o Espírito Santo de Deus começou a tocar. E foi uma dor tão profunda, porque ele acessou um lugar que nem eu imaginava que ainda existia ferida. Mas Deus foi muito claro comigo. Se você quer ser usada por Deus, você precisa liberar isso. Então eu digo para você hoje, nessa madrugada, se você quer ser curada, se você quer ser usada por Deus, se você quer viver novos níveis, se você quer avançar, vivendo novas experiências com o Senhor, você precisa deixar o Espírito Santo de Deus te tocar por completo. E aqui está o ponto chave da cura dessa madrugada. Feridas não tratadas nos tornam mulheres reativas, nos tornam mulheres feridas, entregues, que não são maduras. Então nós precisamos nos posicionar, permitir o Senhor tocar em nossas feridas. Deus não expõe essa história para nos acusar, mas Ele quer nos curar, Ele quer curar você hoje. Ele quer acessar lugares que nem você mesma tem noção, nem você tem consciência de lugares em que você ainda se permite e está ainda aprisionada. Mas Deus, Ele quer expor a tua história para você ser transformada. Que a gente não precise mais viver armadas emocionalmente, mas que a gente venha realmente a ser movida pela presença do Espírito Santo. Hoje o Senhor nos chama para olhar para dentro, para a gente reconhecer. Talvez, né, você tenha agido como Penina, não porque você é má, mas porque você às vezes está ferida, você está machucada, você foi rejeitada. E reconhecer isso é o primeiro passo para a cura. Por isso que eu pedi para vocês escreverem, escrevam no papel, se existe ainda dores que estão guardadas. Se existem ainda sentimentos que vocês guardam, porque assim, as nossas emoções, nós conseguimos externalizar. As pessoas conseguem perceber quando nós estamos bravas, as pessoas conseguem perceber quando nós estamos com raiva, quando nós estamos furiosas, mas aquilo que nós sentimos, o que está lá dentro, lá no profundo, somente nós e Deus sabemos o que nós sentimos. Então nós precisamos realmente colocar para fora isso. Então, enquanto Penina reagia, Ana, ela se derramava diante do Senhor. Ela derramava a alma dela diante de Deus. Enquanto uma estava ferindo, a outra estava se aquebrantando. Então Deus responde à oração de Ana, porque ela apresentou diante do altar de Deus. E hoje o Espírito Santo, ele quer ser o consolador da sua vida, assim como ele foi o consolador de Ana. Ele quer curar a penina que às vezes está aí dentro de você e que você às vezes não percebe. Ana não negava a sua dor. Ela chorava, ela sofria. Ela dizia que eu estou amargurada. Aqui, ó, no versículo 10 fala assim: a minha alma está amargurada. Ana falava. E ela disse para o profeta Eli, né, porque ela estava orando, ela não tinha nem forças para orar, porque a boca dela, o lábio dela se mexia, e Eli achou que ela estava embriagada. E às vezes você pode estar aqui hoje e não tem nem força mais, nem para acreditar no seu sonho, achar que Deus não é capaz de gerar mais nada, que todas as promessas que você recebeu, todas as profecias que o Senhor liberou sobre a sua vida, você desacreditou, porque o seu coração às vezes ficou fechado. Ana não negava a sua dor. Ana não transformou a dor dela na identidade dela, mas ela transformou a dor dela em altar.
Então, hoje eu quero te dizer, né, que a provocação de Penina dizia assim para Ana: você é estéril, você não gera, você é menos. Muitas peninas se levantam contra as nossas vidas para afirmar palavras duras. Mas hoje o Senhor, Ele quer te dizer: entregue toda essa dor diante do meu altar. Entrega toda essa dor diante da minha presença, porque eu quero te curar. Se derrame diante do Senhor. Porque a Ana, ela orava de uma forma tão intensa que o sacerdote achou que ela estava embriagada. E isso nos ensina que as orações, elas não precisam ser bonitas, mas elas precisam ser verdadeiras. Nós não estamos aqui para questionar a Deus, mas aquilo que você quer apresentar diante do Senhor, aquilo que você quer gerar, a bênção que você quer receber, vai depender da intenção do seu coração. O filho que Deus te der não é para você idolatrar. A bênção que o Senhor te der não é para você trocar da presença de Deus para viver só aquilo que você vai receber. O Senhor quer mulheres que realmente venham se dedicar a Ele, mulheres que estão dispostas a sacrificar. Porque Ana clamou pelo milagre, Ana clamou para gerar um filho, mas ao mesmo tempo que ela pediu pela bênção, automaticamente ela já entregou ao Senhor, ela entregou ao altar. E quantas vezes nós esquecemos daquilo que nós prometemos a Deus? Nós pedimos bênçãos, mas nós esquecemos de entregar a Deus. Porque quando Samuel nasceu, não nasceu apenas um filho, nasceu um profeta. Deus transforma a dor de uma mulher improvável em resposta para uma geração inteira. Às vezes aquilo que você está pedindo, Deus ele vai te ouvir, mas vai depender do seu coração, porque se você reter a benção, você vai estar travando destinos, você vai estar travando propósitos. E Deus ele não vai te abençoar se você não saber usar a bênção que ele vai te dar. Então a Ana, a sua história não foi uma sorte. Não porque, consegui engravidar. Não, Deus gerou algo nela para um propósito. Deus gerou um profeta para fazer a diferença nessa terra. E é nessa madrugada, é sobre isso. Não é sobre negar a dor que você sente. É sobre decidir o que você vai fazer com ela. Se a sua dor você vai continuar ferindo outras pessoas, você vai se manter presa, aprisionada, sendo movida por essas feridas que estão dentro de você, ou você vai ser como Ana, que vai se derramar diante do altar do Senhor. Uma derramou palavras que feriam, e a outra derramou a alma no altar. E Deus ouviu Ana. O Senhor vai ouvir você hoje. O desejo mais profundo do seu coração. Porque Deus, ele quer te curar. Ele não quer que você questione o porquê eu ainda não vivi isso, o porquê que acontece aquilo. Não, você vai apresentar diante dele. Porque mulheres improváveis não são as que não sofrem, são aquelas que, mesmo sofrendo, elas decidem, elas escolhem não ferir, mas sim colocar tudo diante do altar do Senhor. Então, hoje, se existe alguma área da sua vida que parece estar estéril, se existe alguma área da sua vida que está travada, se existe alguma área da sua vida que está silenciosa, entenda. Pode ser exatamente o lugar aonde Deus quer transformar a dor em propósito e lágrima em geração. O que você pensa em fazer quando Deus te abençoar? Aquilo que você está pedindo hoje, aquilo que você está buscando hoje, quando Deus te abençoar, o que você pretende fazer com isso? Você vai reter ou você vai entregar ao Senhor? Você está disposta a sacrificar por Ele? O caminho, ele continua sendo o mesmo. Então, não negocie provocações. Não deixe que peninas venham realmente ferir o teu coração e fazer você acreditar de que você é uma mulher estéril. Não aceite essa vergonha como identidade para sua vida.
Não saia do altar sem derramar a sua alma. O Senhor diz que tem muitas mulheres que estão clamando ao Senhor para transformar vidas, porque suas famílias estão aprisionadas, casamentos estão indo por água abaixo. Tem muitas mulheres que estão nesse propósito, na madrugada, clamando pela salvação de filhos, pedindo uma direção de ministério. E às vezes você não está entendendo ainda a resposta que o Senhor está te dando, mas Ele está te dizendo hoje, antes de você gerar, antes de você realmente conceber este filho, essa promessa, essa bênção, o Senhor quer te curar. Ele precisa te curar para que você venha estar madura para viver aquilo que Ele tem para a tua vida. Então, Penina, ela reagiu ferindo. Ela manteve o ambiente pesado e o destino travado. Mas a Ana não. Ela reagiu se rendendo ao Senhor. E com a redenção dela, ela destravou o céu. Com a redenção dela, ela gerou Samuel e ela mudou gerações. Eu digo para você hoje, só conta testemunhos quem suporta os processos. Você está disposta a passar por processos? Você está disposta a ser esmagada por Deus? A viver aquilo que realmente o Senhor vai permitir você viver, você vai passar por processos. Porque quem entrega a dor no altar tem vida transformada. Enquanto você estiver agindo na sua força, do seu jeito, você vai estar frustrada, você vai estar desanimada, você vai querer desistir, você vai paralisar. Mas hoje o Senhor, Ele quer transformar a sua vida. Então entregue ao Senhor. Se você tem retido as bênçãos de Deus, se você tem impedido as bênçãos do Senhor de se moverem sobre a sua vida, entregue hoje. Fala, Senhor, eu não vou mais viver refém da opinião dos outros, eu não vou mais viver refém da, da aprovação de pessoas. Às vezes você está travada no ministério porque você depende da aprovação de homens. Às vezes você não vive uma bênção no teu casamento porque ainda você está ferida, machucada. Às vezes você não consegue realmente ver o seu filho rompendo porque você idolatra, porque você coloca o filho antes do Senhor. Você ocupa o seu tempo se dedicando mais para as outras coisas do que colocando o Senhor como primícias. Então o Senhor hoje, Ele quer te curar por completo. O Senhor, Ele quer realinhar, Ele quer reavivar. E aquilo que estava estéril na sua vida, aquilo que estava morto, hoje o Senhor, Ele dá ordem aos anjos, aonde você está agora, para que você realmente venha contar testemunhos, para que você venha glorificar o nome do Senhor. Hoje o Senhor, Ele quer tocar em seu coração. E se você está realmente disposta a viver coisas novas em Deus, a viver o extraordinário, abra o seu coração hoje. Nós vamos fazer orações agora, né? E eu creio que algo novo vai acontecer. Então, muitas mulheres mandaram mensagens para mim agora antes. Eu não consegui dormir. 2 horas da manhã, eu já estava aqui orando, guerreando. Meu esposo também. E eu creio que Deus vai fazer algo extraordinário, porque não existe nenhuma oração que fica sem resposta. E eu creio que não é em vão que vocês estão aqui nessa madrugada. O Senhor quer algo novo. E eu estava até falando com Deus, eu falei, Senhor, o que está acontecendo, né? Falei, por que tudo isso, né? Às vezes a gente questiona, e eu já questionei o Senhor várias coisas, mas não assim na rebeldia, mas para buscar ter o entendimento para fazer as coisas certas. E eu já relevei cada chapuletada de Deus, já, uma vez já, quando eu saí do meu trabalho, eu falei, Deus, tá, e agora? O que que eu tenho que fazer? A gente quer saber de tudo antes de fazer. A gente só não tem que entender. A gente só tem que obedecer. E Deus falou para mim: você não tem que entender nada, você só tem que obedecer. E foi muito claro, o Senhor falou muito forte isso no meu coração. Que a gente não tem que entender nada, a gente tem que obedecer. Nós temos que buscar obedecer a Deus. Uma vida de obediência ao Senhor, de rendição. Nós vamos realmente receber as bênçãos que estão travadas sobre as nossas vidas.
E não só vocês, o posicionamento de vocês está impactando o mundo espiritual. Há um mover muito grande no mundo espiritual. Quantas mulheres estão tendo sonhos, estão tendo visões, estão sendo atacadas com dores de cabeça, com mal-estar, com enjoo, dor na coluna, estão travadas. Meu Deus, quantas mulheres? Porque você está gerando algo. Só que para a gente viver tudo aquilo que Deus tem para nossas vidas, a gente vai ter que passar por processos. Quantas vezes, quando o Senhor me pediu para começar a sacrificar as madrugadas, que eu achava que era só os 7 primeiros dias do ano de 2025, meu Deus, tinha dias que eu não aguentava levantar da cama. Parecia que meus ossos estavam quebrando. E meu desejo era de permanecer deitado. Mas o Senhor falou: levanta. Se você falou para mim que você queria viver algo novo, então eu quero ver até onde você suporta viver isso. Então, o Senhor ele vai te esmagar. Então, se você está disposta a viver coisas novas em Deus, se prepara, porque o processo vai ser duro. Deus vai fazer, mas eu digo para você também, vai valer a pena. Cada sacrifício, cada posicionamento vai valer a pena. Amém? Então agora nós vamos orar e daí depois eu vou entregar para vocês certinho todas as orientações. Nesse papel aqui, nesse documento que eu vou mandar, ele tem ali para baixo as orações, tá? Para vocês fazerem na casa de vocês. Como que vocês vão orar selando a casa, usando o suco de uva e o azeite. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Agora vocês descruza um braço, descruza a perna agora, e o Senhor vai fazer algo extraordinário, creio em nome de Jesus. E eu quero que você já declare agora. Eu autorizo a pastora Ariela a orar pela minha vida e pela minha família, em nome de Jesus. Amém? Porque tem muitas mulheres que não são aqui da mesma igreja que eu sou, né? Não estão debaixo da mesma cobertura. Então a gente precisa autorizar isso no mundo espiritual. E através do momento, a partir do momento que você declara, você está dando uma autorização para a minha vida, para eu orar pela sua vida. Amém? Glória a Deus. Então, antes, pega já esse papel que está aí, né, que você escreveu, e você vai repetir primeiro comigo o que eu vou declarar, e depois você vai renunciar a tudo isso que você escreveu. Compreendido? Glória a Deus. Então, vamos lá, repitam assim: Senhor Jesus, nesta madrugada, eu me coloco diante de ti. Eu renuncio agora a toda dor que ficou presa na minha alma. Eu renuncio ao medo, à culpa, à vergonha e a todo sentimento que tem aprisionado as minhas emoções. Eu renuncio agora à rejeição, ao abandono, à tristeza profunda e à amargura do passado. Eu renuncio agora, toda vez que a voz de dores do passado tentou me fazer desistir. Em nome de Jesus, eu declaro que eu não sou governada pela dor, mas pela verdade da palavra de Deus. Eu recebo a cura da minha alma, liberdade no meu coração e alinhamento no meu espírito. Eu declaro que o passado não me define, a dor não me prende e o meu futuro está nas mãos do Senhor. Eu sou livre, eu sou restaurada, eu sou alinhada, em nome de Jesus. Amém? Agora, feche seus olhos, coloca a mão no seu coração, eu quero orar por você, amém? Se você passar mal, se ficar com enjoo, né, com dor de cabeça, não se preocupe, faz parte do processo da cura da alma. Se tiver vontade de vomitar, vomite, põe pra fora. Quem pegou o saquinho, né, que eu falei pra pegar a sacolinha, pode pôr pra fora, só não vai tocar nesse vômito que saiu, ok? Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do teu filho Jesus, neste momento, Senhor, é no poder e na autoridade do teu nome, que eu declaro agora no mundo espiritual, Ramashiri Kantalabasuriana Labashiri Kantalabasuriana Las. Em nome de Jesus, Pai, eu peço agora, Pai, que os seus anjos ministradores de cura da alma estejam posicionados agora em cada casa. Em nome de Jesus, tocando em cada coração,
tocando em cada mente agora. Abre a porta das prisões, abre, Senhor Deus, agora. Que essas mulheres venham ser livres agora de todos os cativeiros, de todas as palavras contrárias que foram lançadas contra a vida delas. Em nome de Jesus, eu anulo cada uma delas, Pai. Todas as palavras de maldição, Pai. Em nome de Jesus, todos os decretos de morte, todo sentimento de tristeza, em nome de Jesus, Pai, eu declaro agora, em nome de Jesus, peço agora que o Senhor vá abrindo, Senhor Deus, todas as prisões, quebra os cadeados, Senhor Deus, arranca as amordaças, arranca, Senhor Deus, agora essas mulheres desses lugares de morte, arranca elas desses túmulos, Senhor Deus, desses lugares de tristeza, desses lugares de solidão, de amargura, em nome de Jesus, agora, Senhor Deus, vai tocando sobre a vida de cada uma delas. Em nome de Jesus, eu dou uma ordem do alto da cabeça até a planta dos pés, que elas sejam tocadas pelos anjos de fogo agora. Em nome de Jesus, seja curada agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nesta madrugada, nós nos colocamos diante do teu altar, Pai. Nós não viemos aqui esconder as dores, nós não viemos aqui maquiar feridas, nós viemos agora rasgar o nosso coração diante de ti. Pai, o Senhor conhece cada mulher que está aqui nesta madrugada e todas aquelas que ainda vão assistir e ouvir, Senhor, esta ministração. Tu conheces histórias que ninguém vê, lágrimas que ninguém percebe, dores que foram silenciadas, traumas que foram engolidos, feridas que ficaram abertas por anos. Em nome de Jesus, hoje, Senhor, nós entregamos no teu altar toda a dor da alma que ainda aprisiona. Nós entregamos agora, Pai, toda a dor do abandono, toda a dor da rejeição, da humilhação, toda a dor da injustiça, toda a dor do abuso, Pai. Nós entregamos a dor que não nos sentimos amadas, de nós não sermos vistas ou escolhidas. Pai, em nome de Jesus, muitas mulheres hoje aqui desistiram de sonhar, muitas mulheres, Senhor Deus, estão aqui estéreis, estão aqui paralisadas, muitas se acostumaram a sobreviver, mas não a viver. Mas nesta madrugada, o Senhor entra agora nessas prisões, arranca elas desses lugares agora, em nome de Jesus, Pai, toca, Senhor Deus, em cada coração agora. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro agora que toda a cadeia espiritual está sendo quebrada agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda a prisão emocional está sendo aberta agora. Em nome de Jesus, sai para fora agora. Todo ressentimento, toda a dor vai saindo agora pelo choro, vai saindo agora pelo grito, vai saindo pelo vômito. Tudo aquilo que você tem guardado dentro da sua alma vai sendo livre agora. Todo lugar de morte, todo lugar de paralisia, de estagnação, agora está sendo visitada pela luz do Espírito Santo. Vai saindo agora. Sai agora pela tosse, sai agora tudo aquilo que você está guardando, todo ressentimento, toda a dor do passado. Jesus entra agora onde ninguém mais entrou. Em nome de Jesus, toca agora, Senhor. Toca agora onde ninguém consegue tocar. Alcança agora, Senhor Deus, lugares mais profundos da alma. Em nome de Jesus, eu declaro agora que toda amargura está sendo arrancada, que todo ressentimento está sendo removido, que toda culpa que não vem de ti, Senhor Deus, está caindo por terra agora. Em nome de Jesus, Pai, toca na mente dessas mulheres, arranca agora todas as correntes, arranca agora, Senhor Deus, esses lugares, Pai, aonde elas foram amarradas, aonde elas estão aprisionadas, impedindo de avançar. Toda voz de acusação, Pai, está sendo silenciada agora. Em nome de Jesus, Pai, toda a opressão, Pai, é quebrada agora. Toda prisão espiritual perde a força agora. Em nome de Jesus, Pai, todas as vezes em que elas se sentiram oprimidas por conta de maridos, por conta de esposos, por conta de pai, por conta de mãe, Senhor Deus, em nome de Jesus, todo sentimento, toda falta, todo vazio da alma venha ser preenchido agora pelo Espírito Santo. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, arranca essas mulheres agora desses lugares de dor, desses lugares de medo, desses lugares de vergonha ou de culpa. Em nome de Jesus está sendo desfeito agora pelo poder e autoridade no nome de Jesus Cristo. Aonde o Espírito Santo está, a liberdade. Aonde o Espírito de Deus está, a liberdade. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos agora a cura da alma. Cura, Senhor Deus, todas as feridas, cura da memória, cura sobre as emoções adoecidas, cura, Senhor Deus, sobre o coração ferido. Senhor, agora, em nome de Jesus, anjos, ministradores de cura, toca nos ventres, Pai, aonde há esterilidade, aonde, Senhor Deus, há prisão. Em nome de Jesus, agora, eu declaro, eu profetizo, Senhor Deus, que os ventres serão liberados, os ventres serão abertos, os ventres serão férteis.
Em nome de Jesus, Pai, onde há paralisia, Senhor Deus, agora eu declaro, Senhor Deus, que essas mulheres elas vão gerar filhos, elas vão gerar filhos espirituais, elas vão gerar agora, Pai, porque elas não vivem por decretos de médicos, mas elas vivem pelo decreto do céu. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro agora, em nome de Jesus, que essas mulheres vão testemunhar, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Senhor, arranca agora todo espinho, Pai. Todo espinho que ficou cravado na alma arranca agora. Anjo do Senhor, agora toca sobre o peito dessa mulher agora. Aonde tem espinhos, Pai, que estão cravados, agora arranca. Arranca agora, em nome de Jesus, eu dou uma ordem no mundo espiritual agora. Arranca agora, Senhor, em nome de Jesus, todo espinho cravado, Pai. Tudo aquilo que impediu o avanço, tudo aquilo que travou decisões, Pai. Tudo aquilo que paralisou sonhos, que essas mulheres sejam curadas por completo. Essas mulheres não permanecerão mais no mesmo lugar, Pai. Elas não viverão mais presas no passado. Elas não serão mais governadas pela dor. Em nome de Jesus, eu declaro agora. Receba a paz que excede todo entendimento humano, que você venha a ser tocada, em nome de Jesus, que o sangue de Jesus venha passar agora nas suas correntes sanguíneas, restaurando o seu DNA, o DNA de Cristo, em nome de Jesus eu declaro agora, receba agora a força que vai levar ao recomeço, em nome de Jesus, a força que vai te levar a ser restaurada, a esperança que vem em Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, sela agora a obra no mundo espiritual. Sela agora, Senhor Deus. Visita cada casa. Em nome de Jesus, eu peço agora, Senhor meu Deus, deixa essas mulheres mais leve, mais livre, mais inteira na tua presença. Que a glória do Senhor venha invadir este lugar. Que a manifestação da tua glória, que a Shekinah de Deus agora venha invadir este lugar. Em nome de Jesus, que anjos de fogo, que elas venham sentir, Senhor Deus, o coração delas queimando, que elas venham sentir agora, Senhor Deus, o ventre delas queimando. Em nome de Jesus, eu declaro agora, Raba Sherianda Labassuri Andarakasiri Balash. Reiama Lamassuya Manalabassuya Andarekiria Balacas. Em nome de Jesus, anjos, vai tocando. Vai tocando, que elas sintam agora, no corpo delas, Senhor, que elas sintam a tua presença. Rei Biama Lamas, uma unção de cura, uma unção de cura da alma agora por completo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Todas as prisões ficam para trás agora. Toda dor não governa mais. Em nome de Jesus, a cura começou, Pai. Em nome de Jesus, nós entregamos tudo ao altar do Senhor. E descansamos na tua fidelidade, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Reia manalashura cantarabasuya manás. Eu declaro, Senhor, meu Deus, que essas mulheres que estão aqui nesta madrugada, elas estão se permitindo passar pelos processos. Elas estão se permitindo passar, Senhor meu Deus, e elas contarão testemunhos em nome de Jesus, porque há uma movimentação da tua presença neste momento, nesta madrugada. E eu te agradeço, Senhor Deus, eu te glorifico em nome de Jesus. Agora peguem esses papéis que vocês escreveram e declarem, coloquem tudo diante do Senhor, no altar do Senhor, vocês falem assim: eu entrego agora. Eu entrego essas dores, tudo o que vocês escreveram. Pode ir declarando, fala, Senhor, eu entrego. Isso não me pertence mais, essa dor não me pertence mais. Eu perdoo o meu esposo, eu perdoo a minha mãe, eu perdoo o meu pai, eu perdoo as pessoas que me feriram, eu perdoo as pessoas que me machucaram. Eu libero elas agora, porque eu entendo que eu preciso ser livre. Em nome de Jesus, declare. Fale agora para o mundo espiritual, declare isso agora, em nome de Jesus. Libera isso, fala, Senhor, eu não sou mais refém da rejeição, eu não sou mais refém da traição, eu não vou mais viver refém da humilhação, da injustiça. Eu não vou viver mais refém dessas dores, do luto. Eu saio desses lugares agora, eu avanço conforme a movimentação da nuvem da glória de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, mulheres. Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a Ele, em nome de Jesus. Então, assim, agora, pega ali o seu suco de uva, rapidinho, o seu azeite, né? Quem tem lá separadinho. Em nome de Jesus, não tem segredo nenhum. Nós vamos estar orando, vamos estar consagrando. E isso daqui vocês vão usar só para fins espirituais, tá? Não é para ficar pegando esse azeite para fazer comida. Não, isso daqui é para fins espirituais, ok? Amém? Então vamos lá. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do teu filho Jesus, neste momento,
eu apresento, Pai, o suco de uva. Neste momento, eu consagro ele a Ti, Pai, para fins espirituais. Em nome de Jesus, aonde as suas filhas usarem este suco de uva, ele vai estar sendo consagrado a Ti, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. E a partir de agora, Senhor Deus, este suco se transforma, Senhor Deus, de uma forma profética no Teu sangue. E aonde essas mulheres, Pai, selarem, será selado com o Teu sangue, será marcado, Pai, em nome de Jesus. Assim também, Senhor Deus, o azeite. Nós apresentamos diante de Ti, nós pedimos agora, Senhor Deus, que quando essas mulheres usarem este azeite, que elas venham selar com a tua presença, que venha haver uma manifestação da tua glória. Em nome de Jesus, Pai, eu consagro, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aí, assim, eu vou mandar, então, mulheres, agora para vocês, tá? Certinho. Ali tá explicando sobre o azeite, tá falando sobre o suco no final. E ali tem a oração para vocês ungirem a casa de vocês, ok? Glória a Deus. Deus abençoe. Que a presença do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, que vocês venham ter um descanso, que vocês venham ter um renovo, que a presença do Espírito Santo de Deus continue invadindo a casa, o lar de vocês, que vocês continuem sentindo a presença de Deus e tudo aquilo que ainda estiver oculto, escondido, o Senhor vai trazer para a luz. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus pela vida de vocês. Um grande abraço e até a próxima madrugada, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Até mais, mulheres. Deus abençoe vocês.